Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Falaremos sobre ufologia e temas correlatos. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Obrigado. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente, vamos fazer agora um novo tipo de vídeo, onde eu pretendo focar mais nas minhas experiências pessoais dentro da espiritualidade, da paranormalidade, mediunidade, como vocês queiram chamar, não tem problema, tá? Então eu vou contar um pouquinho, e para isso eu vou ter que voltar um pouquinho novamente à minha infância, onde tudo começou, tá bom? Mas o foco então vai ser basicamente nessa área e não na ufologia. Não que isso não esteja ligado à ufologia, aí fica a critério de vocês em encaixar isso da forma que vocês melhor entenderem. Mas o foco vai ser sobre mediunidade, espiritualidade e paranormalidade, ok? Então, vamos lá para o primeiro vídeo. Voltando à minha infância, então, em São Paulo, capital, onde eu nasci, né? Eu morava numa rua chamada São Bartolomeu, nas Perdizes. Eu vou colocar aqui a foto da casa. Eu tive lá em 2019 com o meu primo. Meu primo me deu essa possibilidade de ir até a frente da casa, então eu bati uma foto lá, onde vocês vão ver a casa que hoje ela tem 2 andares, né? Em cima morava um casal com os filhos, que eram meus amigos, né? Dona Cleia, seu Amauri, e o filho dele, o Maurizinho, e a Eduarda, a irmã dele. E na parte de baixo, por outra entrada, era a nossa casa, onde morava eu, minha mãe, minha irmã Sônia, minha irmã Valentina, que é o que mais ficávamos lá naquela época, né? E depois, então, meu pai, que veio morar no Rio de Janeiro com os negócios, os trabalhos dele, que não teve outro jeito a não ser ficar por lá mesmo. E de vez em quando ele aparecia para falar com a gente. Na nossa casa, tínhamos um jardim em frente. Vocês podem reparar aí que ela é bem acima do nível da rua, né? E na casa ao lado, olhando na posição que vocês estão vendo, tem uma casa que tem uma entrada de garagem com um arco, né? Ali era a casa de 2 americanos, um casal, um senhor e uma senhora, que eram muitos meus amigos, ficaram meus amigos, e eu ia sempre para lá para lanchar. Isso na época que eles estavam no Brasil, porque tinha época que eles passavam 3 meses, 4 meses nos Estados Unidos, depois voltavam para o Brasil, e ali, naquela casa, eu vi coisas incríveis, porque o camarada, o senhor, né, melhor dizendo, ele tinha sido da NASA, né, lá no princípio e tal. Então ele tinha muita informação sobre a parte aeroespacial, tá? E eu via muitos livros, ele me explicava muita coisa com um sotaque muito pesado de americano, mas dava para entender, e ela também. E era estranho, porque eu me via numa condição que eu conhecia equipamentos eletrônicos que aqui no Brasil não haviam naquela época. Eu estou falando isso no ano de 1965, 66, 67, né, na década de 1960, aqui no Brasil, na época da Jovem Guarda. Então, eu via isso e contava para minha mãe, contava para meus amigos e tal, e era muito interessante, porque toda vez que eu ia nessa casa, essa aí que vocês devem estar vendo na foto, eu ficava entusiasmadíssimo, né, com o que ele me contava da parte aeroespacial, da parte da eletrônica, da parte de viagem com foguetes, né, testes, etc., que ele me contava. Era muito interessante, tá? Muito interessante. Acho que muito gosto que eu tive pelo espaço, pelo céu, vem daí dessa convivência com esse casal maravilhoso, que eu não sei. Um dia eles foram para os Estados Unidos e não retornaram mais. Eu não sei o que aconteceu. Enfim, naquela mesma época, eu ganhei um livro, eu vou postar aqui para vocês a imagem. Eu tinha 6 anos, e nesse meu aniversário de 6 anos, eu ganhei de um amigo meu, do Luciano, meu colega de classe no colégio, um livro sobre o projeto espacial Gemini,
né, tal. E aquilo foi fantástico, foi meu primeiro livro assim que eu ganhei mesmo, né, sem ser de colégio, sem ser outro tipo de leitura. E aquilo me entusiasmou de uma maneira muito, me tocou de uma maneira muito especial. Acho que foi uma chave. Tanto é que eu tenho o livro até hoje, né? Tenho guardado esse livro. Estou mostrando a foto aí para vocês, porque eu tenho esse livro guardado, está aqui comigo até hoje. Então, é um livro da época, era um moderno daquela época, né? Dos projetos espaciais, incluindo a NASA, né? Eu nem sei se ainda era, se já era NASA o nome, ou se não, não me recordo isso aí direitinho, mas era o que tinha de mais moderno naquela época, tá? Era o que tinha do suprassumo da, da Agência Espacial Americana. Então foi fantástico isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que nessa mesma época começou a acontecer alguns fenômenos comigo. Como eu já tive a oportunidade de falar aqui para vocês, então vamos agora começar a falar dos fenômenos. Então, o primeiro fenômeno que eu experimentei, vamos dizer assim, que eu me lembre, foi de estar num lugar e sumir e aparecer em outro lugar. Era uma coisa que, não, claro, que isso não era todo dia, né? Mas era uma coisa estranha, porque eu não me lembro como eu ia aparecer nesse lugar. Eu não me lembro como eu chegava lá, né? Não era sonambulismo, era um estalar de dedo. E outra coisa que acontecia também era aquelas aparições minhas de madrugada, né, do lado de fora da casa. Normalmente eu estava deitado dormindo, e de repente não estava mais. E minha mãe ia me procurar, né? Não que eu necessariamente teria levantado, saído do quarto, aberto a porta para ir para o lado de fora da casa, que é justamente nessa parte aí de frente da casa, né? Ali tinha um gramado. Hoje essa casa aí onde eu morei, ela acho que é um escritório de arquitetura, de engenharia, uma coisa assim. Eu me lembro que eu vi lá a placa. Acho que na foto não está mostrando, não sei. Mas ela não tem mais o gramado que tinha. Eu ia ali para frente da casa, no alto ali, né? Tinha um gramado, antes de chegar no muro que dava para a rua, que era mais alto. E eu ficava ali olhando para o céu. Minha mãe me pegava ali e fazia aquela pergunta que eu já contei para vocês, né? O que você está fazendo aqui, nessa hora de madrugada, esse frio, sem camisa, descalço? E eu falava, eu não gosto daqui, eu quero voltar para o lugar da onde eu vim. Então eram esses dois fenômenos, basicamente, que me aconteciam naquela época. Uma outra coisa muito interessante que me acontecia naquela época é que a minha memória era muito prodigiosa, eu já falei isso para vocês. Então, eu me lembro de estar com meu pai e decorar todas as capitais do mundo, capitais de estado, de países e cidades de tudo, entendeu? Era uma coisa muito impressionante. E aquilo para mim era uma coisa simples, eu não tinha nenhuma dificuldade. Aquilo foi numa brincadeira que meu pai começou a fazer comigo, né? Ele ficava fazendo a barba e eu na porta do banheiro vendo ele fazer a barba, que eu adorava, quando ele estava em casa. Ele chegava de viagem, né, do Rio de Janeiro. E eu ficava ali, e ele ficava falando e lendo depois para mim, e eu ficava decorando. Não foi obrigatório. Ele falou, ó, decora aí. Não, nunca teve isso. Eu automaticamente fui decorando, e aí ele começou a perguntar, e ele viu que eu, poxa, ele memorizou. Ele conferia, e falou, acertou, acertou, acertou. E ele viu que eu tinha uma memória além do normal para a época, né? Privilegiada. E o nosso médico, então, o doutor Heleno, meu pediatra, falava, olha, não puxa por ele, porque isso não é bom para criança, tal, força muito a mente. Eu não sei se o conceito é o mesmo hoje em dia, né? Se ainda é esse, não sei. Mas enfim, então os fenômenos mesmo que eu passava nessa época, para introduzir aqui o vídeo para vocês, esse primeiro vídeo só, eu sumia da onde eu estava e aparecia em algum outro lugar. Não me lembro como isso acontecia, tá? Mas era instantâneo. Não era uma coisa que eu saía e ia andando, ou era sonâmbulo, não. E também, de madrugada, aquelas vezes que a minha mãe me encontrava do lado de fora da casa, na frente, né, no jardim, do lado de fora, olhando para o céu, de madrugada era a mesma coisa. Eu estava na cama, de repente minha mãe olhava, já não estava mais. E como é que eu sumia dali e já aparecia do lado de fora, olhando para o céu,
de uma maneira meio que robótica, vamos dizer assim, fixa, né? Como se estivesse desligado do mundo. E ela me perguntava, e eu dizia, eu não gosto daqui, quero voltar para o lugar de onde eu vim. Então, esses foram os dois primeiros fenômenos, se é que eu posso chamar de fenômenos, né, de me deslocar de um lugar para o outro sem saber e aparecer em outro lugar. E esse da frente de casa. Foi a primeira coisa que começou a me acontecer de estranho na infância. E nos próximos eu vou continuar contando muito mais coisas para vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui, muito obrigado. Vou deixar novamente aqui em algum lugar o nosso direcionamento para o nosso grupo de WhatsApp, tá? O nosso QR Code. É só aproximar a câmera do teu computador, da tela do teu tablet, enfim, e ele vai jogar você direto no nosso grupo de WhatsApp, se assim você quiser. Ok? E lá a gente pode conversar um pouco mais. É isso, gente. É só uma introdução hoje, nada de especial, tá? Só queria falar sobre isso e vamos continuar nessa jornada. Tem muita coisa para mostrar e para falar para vocês, especificamente sobre essa área de mediunidade, paranormalidade, como queira, e de espiritualidade, né? Ligada à ufologia, com certeza, muitas vezes, né? E fenômenos que eu tenha passado e as minhas experiências em relação a isso. E a conclusão é de vocês, obviamente, tá bom? Um forte abraço para vocês todos, para a família de vocês, para os amigos de vocês e quero que vocês tenham uma ótima semana, ok? Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.